Olá, João Morando, estamos começando aqui mais uma videoaula no nosso canal, agora falando das geografias de diferentes paisagens. Na última aula, que você lembra muito bem, falando sobre os diferentes lugares, agora vamos falar sobre diferentes paisagens. Mas antes disso, deixe seu like, escreva lá nos comentários, toca o sininho lá para você saber das próximas aulas, escreva qualquer merda lá que tamo junto aí em mais uma aula de geografia. No seu dia a dia você convive com diferentes paisagens, por exemplo, a da sua casa, aquilo que você vê na sua casa, os móveis, as paredes, aquilo que você olha pela janela, da rua onde você mora, aquela rua bonita, com asfalto lisinho, com aquela calçada maravilhosa, saneamento básico, bacana, infraestrutura elétrica. Acertou, miserável. Da escola que você estuda, aquela escola magnífica, toda colorida, toda pintada, né? Uma merenda de qualidade, tecnologia em sala de aula, ar-condicionado, aquela escola maravilhosa. Chega! Você também pode observar paisagens de outros locais do Brasil e do mundo. Quando viaja, você viajou para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, para outro planeta ainda não, mas Elon Musk daqui a pouco manda a gente para Marte. E a gente vai conhecer outros locais, outros lugares, outras paisagens do Sistema Solar. Mas a gente consegue observar pelos satélites. Já estamos aí num avanço muito grande. Imagens de jornais e revistas. Alguém aí da geração Z de jornal? Não, então fica vendo as imagens aí de paisagens no TikTok, seja lá o que for que você use aí. Televisão, computador, etc. Então a gente tem contato com diferentes paisagens, não só que a gente observa no nosso dia a dia, mas também quando a gente vê na televisão, vê outras imagens, televisão, computador, celular, jornal e etc. Por exemplo, tem uma imagem aqui. Essa imagem aqui, automaticamente, todo mundo que é brasileiro, mesmo nunca tendo pisado aqui, vai reconhecer essa imagem. Que imagem é essa? Não sei. Essa aqui é a imagem do Rio de Janeiro, mostrando que o Cristo Redentor e lá o Morro da Pão de Açúcar, né? E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. É isso mesmo. Então fica aí pra você sabendo. A grande questão do conceito de paisagem, lembra do conceito de paisagem? Não. Então você vai pegar a aula lá que eu falo dos 4 conceitos de geografia, território, região, paisagem, lugar, vou botar o link nos cards pra você relembrar dessa aula. Tá joia? A gente fala às vezes muito que paisagem tem referência a uma coisa bela. Então assim, é uma bela cachoeira, né? É uma bela floresta, né? Um belo monumento, né? E por aí vai, você tem ali as diferentes paisagens. Só que paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos captam e compreendem o espaço geográfico. Assim como falamos de lugares, diferentes lugares e leitura de lugares, agora a gente vai falar de diferentes paisagens, leitura de paisagem. Para ler as paisagens, ler mesmo, sabe? Você tem a leitura matemática, né? Letramento matemático, quando você faz conta lá de matemática. Você tem a leitura da língua portuguesa, quando você aprende as palavras, as sílabas, as frases, as orações, etc. Alguma coisa você aprendeu, né? Errou feio, errou rude. Então você tem também a questão de ler as paisagens. A gente fala de leitura geográfica, leitura das paisagens, das imagens, né? Devemos observar os elementos que fazem parte dela, da paisagem, e como eles estão organizados. Por exemplo, a localização e a forma das construções. Então, se eu pegar um bairro, uma área comercial que tem muitos comércios, se a área comercial é claro que vai ter muitos comércios. Não, sério? Se eu pegar uma área industrial, se eu pegar uma área agrícola, se eu pegar uma área turística, então eu vou fazer lá a leitura da localização e as formas das construções que estão naquele espaço. O movimento das pessoas e de veículos, seja lá quais veículos sejam, ônibus, carros, caminhões, aviões, espaçonaves, etc. Presença de áreas verdes, aqui verde que eu estou falando, não, é árvores, vegetação e etc. Assim podemos fazer várias perguntas para tentar explicar por que os elementos são organizados de uma determinada forma e não de outra. Então por que os elementos estão organizados dessa maneira, nessa paisagem, nesse espaço geográfico? Por que não poderia estar de outra maneira? Entendeu não? Cara, se você não está entendendo, imagina o nosso público, né? Vamos ter que conversar aí, produção. Você ajudou a fazer o negócio, não está entendendo? Podemos também ouvir os sons dos veículos. Chato pra caralho isso, né? Mas faz parte da paisagem. Das pessoas, dos animais, além de sentir os cheiros que estão no ar, no caso de Volta Redonda, o aqui é maravilhoso, tocar os materiais utilizados nas construções, os elementos da natureza, entre outros, etc. Entre etc é ótimo, hein? Aconteceu. A paisagem, portanto, a aparência do espaço geográfico em determinado lugar e determinado momento, formado por elementos naturais e humanos. Os elementos naturais ali da natureza, os elementos humanos, acorda aí que não é pra tu dormir não, filho. Então você tem
essas questões aí, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E por que a gente fala disso tudo? Porque muitas vezes quando você pega e fala sobre paisagem, a primeira mente vem apenas aquilo que a visão do ser humano alcança. A paisagem sim tem um componente da visão muito presente, mas a paisagem ela é capturada por todos os sentidos, por isso que a gente fala dos sons, por isso que a gente fala dos materiais, né? Senão você estaria falando com uma pessoa cega e não ia conseguir identificar o que é uma paisagem. O que acontece é que a paisagem ela é captada pelos nossos sentidos de uma maneira mais ampla do que simplesmente pela visão. Portanto, o conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelos nossos sentidos, né? Todos os fenômenos do espaço geográfico que capturamos pelos nossos sentidos, identificando e fazendo a leitura da paisagem. A análise da paisagem permite-nos compreender o funcionamento da sociedade, porque a paisagem ela vai revelar ou ela vai ocultar questões e fenômenos relacionados a questões sociais, culturais, entre outros, das nossas sociedades. Aqui temos a figura então fazendo essa relação, ó. Temos ali a paisagem. Então a paisagem é construído com todos os elementos, sejam eles naturais, né, sejam eles culturais. Quando a gente tem uma paisagem que você tem um predomínio de elementos naturais, a gente fala que é uma paisagem natural. Óbvio. Quando nós temos uma paisagem com predomínio de elementos culturais, nós falamos que é uma paisagem cultural. Óbvio também. Então é mais ou menos aí o que esse esquema ilustrativo. Isso aqui eu tirei de um livro de 6º ano, sabe? Para o final de capeta de 11 anos. Se você não consegue entender a partir do que é para ser explicado para criança de 10 anos, porque tu é burro pra caramba. Como você é burro? Os elementos naturais que compõem a paisagem são aqueles construídos pela ação da natureza. São as formas de relevo, as montanhas, serras, planaltos, planícies, etc. É a hidrografia, rios, lagos, oceanos, mares e o que mais for, vegetação e etc. Já os elementos culturais são os elementos humanizados, são aqueles construídos pelos seres humanos ao longo da história. Casas, prédios, pontes, rodovias, plantações, etc, 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 etc e etc. Para você também, etc. Você é louco, cachoeira? As paisagens em que há predomínio de elementos humanos são chamadas de paisagens humanizadas ou culturais, que no final das contas é a mesma coisa. Como as cidades obviamente, é predomínio de paisagens humanizadas. As áreas industriais e as áreas agrícolas. Nas paisagens com predomínio de elementos... As paisagens com predomínio de elementos da natureza, com pouca ou nenhuma interferência dos seres humanos, como as florestas, os desertos, as regiões polares, as regiões de altas montanhas ou fundos dos oceanos, portanto, são aquilo que nós chamamos de paisagens naturais. Temos aqui, então, basicamente, uma paisagem da natureza, sei lá onde é isso. Temos aqui a paisagem de uma cidade aí e tal, também não sei onde é isso. Produção, quando colocar as imagens, tem que colocar referência de onde é, cara. Senão na hora da aula aqui eu fico perdido. Você não sabe não? Então quando você tirar a paisagem da internet lá, as figuras que eu te pedi, você põe a referência, senão eu fico sem saber, produção. Difícil assim, né? Obviamente que diferentes paisagens, ela vai ter ali diferentes conotações de acordo com os elementos. É muito difícil hoje separar exatamente o que é uma paisagem natural, exatamente o que é uma paisagem cultural. Muitas vezes a gente não tem esse limite, né? O primeiro momento poderia ser uma coisa benéfica, né? Uma integração entre natureza e seres humanos, ao mesmo tempo também que pode evidenciar um desequilíbrio no meio ambiente com excesso de intervenção dos seres humanos. Não sabemos nada. Abra o olho, porra! Assim como também tem a questão do olhar subjetivo daquele que observa a paisagem. Pois um determinado observador pode considerar uma paisagem, pode fazer a leitura de uma paisagem sobre um determinado aspecto, e um outro observador pode fazer a leitura da paisagem sobre o outro aspecto. Aí, nesse sentido, quem é que está certo e quem é que está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Mas se alguém achar que está certo ou achar que está errado, na verdade os dois vão estar errados por achar que estão certos. Quando na verdade ninguém está certo, ao mesmo tempo todo mundo está errado. Mas é no erro que as pessoas acham que estão certas. Que cara mais engraçado. Então vai depender muito ali do olhar daquele que identifica a paisagem, daquele que faz a leitura da paisagem. Alguém pode fazer uma leitura de uma paisagem de uma maneira A, o outro fazer de uma maneira B. E não vai ter problema nenhum em relação a isso. As paisagens se transformam. Ou seja, a gente até agora está falando de paisagem, considerando aí, de repente, na interpretação de vocês, não, que
paisagem é estática, mas na verdade não, paisagem é extremamente dinâmica. As mudanças nas paisagens se dão em ritmos e tempos diferentes, de acordo com o local do planeta, das relações sociais ali estabelecidas, das questões econômicas e culturais, etc. Podendo acontecer lentamente ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ou podem ser muito rápidas, ocorrendo em um mesmo dia, ou questão de horas, minutos, até de segundos ou microsegundos. Então você tem aí as dinâmicas das paisagens. Complicou. Às vezes, alguns elementos da paisagem não são modificados ou sofrem pequenas alterações, servindo como marca. Ai, que delícia! Servindo como memória, testemunha das transformações colocadas pelo ser humano. Então ele fica ali, ele vai ficando ali, ficando ali. Das ações dos seres humanos que ficaram naquela marca ali. Que nos ajuda a entender a história de um lugar e como as pessoas viviam em outras épocas. Quando você vai visitar um museu, quando você vai visitar um casario histórico, uma marca ali de uma outra civilização que existiu naquele momento ali, você vai identificar aquelas ruínas e vai ver ali que são marcas das paisagens, de tempos pretéritos, de lugares que tinham outras relações que não estão acontecendo naquele momento ali. Tô precisando de uma cerveja, busca lá pra mim, produção. Tô começando a embaralhar as paradas tudo agora aqui. Busca lá. Algumas construções podem mudar de função devido às transformações que ocorreram na sociedade. Assim, essas paisagens são dinâmicas, estão em constante transformação pela ação da natureza e do ser humano. Que a natureza gira, o ser humano azinha. O ser humano é sempre pior do que a natureza, né? Filho da puta. Nelas ficam registrados a história e o modo de vida das sociedades que vivem ou viveram em determinados locais ali, que você vai saber um pouco mais sobre as marcas deixadas naquela paisagem ali, que a gente já falou disso e vamos falar disso de novo daqui a pouco. Aqui, por exemplo, a gente tem uma visão panorâmica aí. Você aprendeu, né, produção? Aqui, por exemplo, você colocou a referência de onde você tirou a imagem. Por que naquela imagem de antes lá você não colocou a referência de onde você tirou? Aqui temos a visão panorâmica da Avenida Ana Costa, direção Centro Praia, em Santos. Nunca fui em Santos. Tem alguém de Santos aí? Não. Ninguém assistindo, quanto mais alguém de Santos. Né? Fotografia 1 é de 1940, parece ter uma avenida grande que eu nomeei aqui com umas arborizações aqui, algumas construções antigas. E aqui do lado aqui é de 2015, então você vai ver ali que provavelmente sobrou algumas construções, que não tá dando pra enxergar, né? Eu não conheço Santos, pra saber de que sobrou. Não, aqui tá dando pra sobrar, ó. Aqui, por exemplo, parece que é a construção que sobrou aqui, né? Aqui parece que aqui também sobrou uma construção antiga aqui, pelo telhado ali, né? Parece que sobrou. Parece que tem alguma coisa a ver sim. E aí a gente consegue identificar as marcas deixadas pelo ser humano na paisagem, conseguimos identificar as transformações da paisagem e toda essa dinâmica aí, certo? Encerramos a aula, peço de novo, se inscreve no canal, toca lá no sininho, deixa o seu dislike, tá? Escreve qualquer merda lá que a gente vai ler, tá? Até a nossa próxima aula, quando nós continuarmos a falar de geografia, porque é um canal de geografia.